Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. E nesse vídeo eu gostaria de demonstrar para você que 95% das orações que nós fazemos estão erradas e, concomitantemente, ensiná-los a orar. Eu sou o pastor Acácio, faço parte do Ministério A Verdade que Liberta e o nosso compromisso é com o crescimento saudável do corpo de Cristo. Para iniciarmos o nosso estudo, leia na tela comigo. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Observe bem essas partes em negrito. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, tudo o que quiserdes. Então aqui nós podemos perceber que existem critérios. É necessário que nós estejamos em Cristo e que a palavra dele esteja em nós. Mas como se dá isso? Quais palavras? Leia comigo na tela. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo em que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Esse texto está falando de um modo de vida, um modo de amar. O que significa amar? É quando o centro decisório do nosso ser se desloca para o objeto amado. Isso é amar. Ou seja, para permanecermos em Cristo, é necessário que todas as nossas ações estejam em conformidade e busque a glória desse objeto amado. No nosso caso aqui, Deus. Percebe que o que quiserdes fica muito mais restrito a partir do momento em que nós temos esses poucos critérios que eu disse aqui até agora? Leia comigo na tela. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Podemos observar aí, pessoal, que não é qualquer tipo de amor, mas é um amor específico. Como eu disse anteriormente, todo o ser de Deus se desloca para o seu objeto amado, que somos nós, os seres humanos. E ele ama e faz o seu trabalho até o fim. E o mandamento que Jesus tem para nós é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse texto que nós acabamos de ler é uma sequência direta do primeiro versículo que lemos, que foi João 15, verso 7. Vamos ler agora João 15, verso 17. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Está claro, pessoal, qual é o mandamento, o que significa vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes? Aqui nós já podemos perceber que as nossas orações, elas não devem ser ensimesmadas como nós temos feito, como a maioria da igreja tem feito. Senhor, abençoa o meu carro, abençoa a minha casa, abençoa a mim, eu. Percebe aqui que as nossas orações precisam necessariamente estar ligadas ao nosso irmão? Em Apocalipse capítulo 1, verso 5, a Bíblia nos diz que fomos chamados reis e sacerdotes para Deus. Qual é a função de um rei e quando um rei é bom? Quando ele reina segundo seus próprios interesses ou quando ele reina com base em ajudar o povo? Quando é que um sacerdote é bom? Quando ele é boca de Deus para o povo, não para si mesmo. Agora nós vamos pegar várias orações do Novo Testamento para vermos se isso que acabamos de ver realmente acontece. E os objetivos das orações dos discípulos, dos apóstolos, são parecidos com o que Cristo mandou. Para que as orações do Novo Testamento sejam feitas em conformidade com o que nós acabamos de ver, essas orações terão que ter dois objetivos principais, que são a glória de Deus e o amor ao próximo. Leia na tela comigo, por favor, Romanos 15, verso 13. O apóstolo Paulo pede a Deus que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança
pelo poder do Espírito Santo. Já nesse primeiro texto, vocês poderão observar que a oração do apóstolo Paulo busca a glória de Cristo, a glória de Deus, e também a bem-aventurança dos irmãos com respeito à esperança pelo poder do Espírito Santo. E não uma bem-aventurança como nós estamos acostumados, que é aquela da bem-aventurança financeira, da bem-aventurança em si mesmada. Vamos ler agora 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 4. Observe o porquê que o apóstolo Paulo está dando graças a Deus. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo. Enriquecidos em tudo o quê? Em toda a palavra e em todo o conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Avalie bem, a nossa gratidão tem girado em torno de não termos falta nenhuma com respeito àquilo que é de Deus? Como que funciona nas nossas igrejas hoje? Quando a pessoa é levada a dar um testemunho lá na frente, ela vai falar da graça de Deus no sentido de conhecimento, de amar os irmãos, ou o sentido que ela irá dizer está bastante relacionado a uma cura dela, ou da filha dela, ou do filho, ou um bem material, principalmente um bem material que ele conseguiu, que alegadamente Deus deu a ele. Vamos ler agora Efésios capítulo 1, a partir do verso 16. Observe aí qual o motivo de gratidão que o apóstolo Paulo tem a Deus com respeito a essas pessoas. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também, olha pelos quais motivos o apóstolo Paulo está orando. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. O tipo de oração que temos feito e o tipo de gratidão que temos tido a Deus estão relacionados a esse versículo que eu acabei de ler com vocês. Lembrando, toda a nossa oração deve estar relacionada à glória de Deus e o amor ao próximo. Avalie as orações do Novo Testamento. Os irmãos verão que será sempre assim. Leia comigo agora Efésios 6, a partir do verso 18. Aqui vocês verão que o apóstolo Paulo está pedindo oração para ele e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, ou seja, a glória de Deus, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Percebeu aí o motivo da oração? Ele pede oração para si, para que ele possa fazer notório a glória, a beleza do Evangelho. Percebam, por favor, todas as orações do Novo Testamento estão relacionadas ao benefício de Deus, aos negócios do Pai e o amor ao próximo. Você quer ter sua oração respondida, ela precisa estar em consonância com esses dois pontos: os negócios do Pai, a glória do Pai e o amor ao próximo. Agora Colossenses 4, versos 3 e 4. Ao mesmo tempo, orem também por nós. Está vendo aí? Em negrito, ele está pedindo uma oração para si, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Ele está preso por causa do Evangelho, mas o pedido de oração dele não é que eu fique livre, mas que Deus abra uma porta para que o Evangelho seja engrandecido. Então, em primeira instância, não está a vida de Paulo. Tanto que nós sabemos que ele irá dizer que o viver para mim é Cristo e a morte para mim é lucro. Pessoal, é assim que nós oramos? Esse é o nosso objetivo final?
Em Atos capítulo 12, versos 4 e 5, nós temos a igreja orando por uma determinada bênção que eles queriam. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Quais são os motivos que a igreja tem orado hoje? Tem jejuado? É para que haja libertação, inicialmente do aspecto espiritual, das cadeias que prende, depois do aspecto físico. Quantos missionários estão presos por aí? Nós temos nos focado nisso ou o nosso foco é na prosperidade pessoal? Vamos entender um pouco mais lendo 1 João capítulo 3, verso 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Percebe que a igreja hoje tem sido um amontoado de pessoas que não amam, consequentemente permanecem na morte. Observe essa oração de Jesus. Pai nosso que estás nos céus. Observe que é Pai nosso. Ele já deixa esclarecido que é relacional. Você se lembra? A única religião válida para Deus é visitar os órfãos e cuidar das viúvas. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós temos orado e nós tomamos aquele primeiro texto muitas vezes, pedireis o que quiserdes e vos será feito, para o nosso bel prazer. Todas as orações vão deixar claro que não. É para a glória de Deus e para o benefício dos nossos irmãos. Assim como Cristo fez. Dando continuidade aí, observe, é dá-nos, não é me dê. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados. Isso fala do quanto nós devemos nos ajudar e nos auxiliar uns aos outros, suportando uns aos outros, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve e não nos. Percebe sempre essa comunhão? O que mais nós vemos hoje são orações que são contrárias à vontade de Deus. Orações com respeito à vingança, orações absolutamente cheias de vaidade, coisas que não vão agregar no reino dos céus de modo nenhum. Orações ensimesmadas, orações com falta de humildade. A Bíblia diz determinadas coisas, mas eu prefiro determinadas outras, então eu oro para mudar a vontade de Deus. Pessoal, muita atenção agora, por favor. Você quer aprender a orar de modo correto? Eu vou deixar um link aqui na descrição, gratuito, aqui no YouTube mesmo, com várias aulas sobre oração, abordando vários aspectos. Agora vem a parte de vocês. Se inscreva no canal, deixe seu like e diz aí como você tem visto a oração da igreja no Brasil hoje. Muito obrigado, até a próxima.